Eu vou falar sobre os laços de família. Na verdade, eu quero abordar o tema: os pais modelam os filhos. Então, a reencarnação, ela explica os mecanismos da justiça divina. Ao reencarnar, nós vamos nos unir com afetos e desafetos do passado. Geralmente, nós reencarnamos na mesma família. Então, vamos formando laços espirituais através das reencarnações. Mas pode acontecer de nós reencarnarmos numa família totalmente diferente da nossa família espiritual. A nossa verdadeira família espiritual, ela é muito grande, então a maioria está desencarnada. Emmanuel, no livro Roteiro, nos informa que a Terra tem mais de 22 bilhões de espíritos. Então, ao longo dos milênios, essas famílias espirituais, elas estão no plano espiritual. Então, uma pequena parcela está reencarnada. Mas essa família que às vezes nos dá o suporte, que nos dá conselho durante o sono físico. Então, ela é muito importante para a nossa existência, porque a Terra, ela pode ser uma escola, ela pode ser um hospital, ela pode ser uma penitenciária, de acordo com aquilo que nós temos que reaprender. Então, ela é uma grande escola onde nós estamos aqui para educar e reeducar o nosso espírito e também curar as chagas da alma que abrimos no coração do outro ou vice-versa. Então, lá é um reencontro de afetos e desafetos do passado. Então, na questão dos pais, na educação, os pais modelam os filhos. Então, os filhos, eles são entregues aos pais para que os pais possam educá-los e direcioná-los ao caminho do bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os exemplos que nós estamos passando para os filhos e também como está sendo feita a nossa educação. Então, essa educação, ela não pode ser, por exemplo, castradora. Porque educação castradora, ela pode causar muitos transtornos psicológicos nesse ser, nesse filho nosso, ou às vezes é um neto, um sobrinho, ou aquela criança que às vezes nós estamos cuidando. Então, por que quer dizer uma educação castradora ou deficitária? É uma educação onde a criança, às vezes, ela leva a violência sexual, violência física, violência moral, todos os tipos de abuso. Então, a violência física, ela agride muito a criança e ela tende a se tornar um adulto violento. A agressão moral, que é quando, por exemplo, comparamos uma criança com a outra criança, por exemplo, uma mãe diz para um filho: você não é como seu irmão, você não estuda, você não aprende, você é um preguiçoso. E o outro filho elogia. Isso vai causar grandes transtornos de psicológicos na mente dessa criança. Então, ela já vai criando bloqueios e lá na fase adulta, ela vai sentir um adulto incapaz. Eu sou incapaz de aprender, eu sou incapaz de vencer. Quando nós fazemos, por exemplo, um exame de anamnese na psicologia, na psicopedagogia, nós vamos analisar todo o histórico infantil da criança, inclusive aquele que a criança ainda está no ventre da mãe, para saber como é que foi, porque muitos traumas, muitos problemas de aprendizagem, muitos bloqueios estão relacionados com essa educação na infância. Então, isso é muito prejudicial para esse ser. Lembrando que cada filho, cada ser, ele tem um histórico diferente de vidas passadas, porque nós estamos em estágios diferenciados de evolução. Então, nós nunca podemos comparar, por exemplo, um filho que é inteligente, que estuda, que é aquela boa pessoa, que é o filho ideal, com o filho que tem problema. Não é à toa que ele está no nosso lar, para que nós possamos ajudá-lo a ele encontrar o caminho do bem,
porque às vezes nós colaboramos na queda desse espírito lá no passado. Então, a educação castradora, ela é muito prejudicial. Temos também a educação superprotetora, que está muito na moda hoje. Por quê? Por conta, às vezes, que os pais trabalham, então não tem muito tempo para ficar com o filho, então acham que é o excesso de mimo, o excesso de presente, é o dizer sim a tudo, e isso também é muito prejudicial, porque essa criança, ela vai crescendo e sendo assim muito limitado, vai sendo assim uma criança insegura, sempre com aquela super proteção dos pais. Vai ser aquele adulto que às vezes ele não tem iniciativa. Então, essa criança, ela não está aprendendo, por exemplo, a lidar com as dificuldades, com traumas, com problemas, a lidar com perdas. Quantas crianças às vezes têm um bichinho de estimação e esse bichinho morre e os pais logo compram outro bichinho para substituir. Então são várias coisas. Às vezes quando ele briga com um amiguinho ou briga na escola, os pais vão logo ali proteger. Então esse excesso de presente também é prejudicial, porque hoje às vezes a família tem para comprar, mas amanhã pode acontecer alguma dificuldade no trabalho e essa pessoa não ter mais como dar esses presentes. Então, a educação superprotetora, ela traz também transtornos aí, porque vai ser aquele adulto inseguro que não vai saber lidar com os próprios conflitos. E temos então a educação ideal, que é aquela educação onde nós vamos impor regras, onde o pai vai e a mãe vai conversar com a criança, vai explicar. Então, quando nós não fazemos esse trabalho de conversar com a criança, ouvir a criança, explicar o porquê da vida, o porquê das coisas, essa criança ela vai crescendo sem ter ali um direcionamento muitas vezes. E a importância também dessa criança ter os limites, porque a criança tem que saber o seu lugar. Ela tem que ser, por exemplo, castigada quando ela faz algo errado. Castigar não no sentido de pôr assim, de levar surra, nada disso. Mas pôr de castigo. Você vai ficar aí sentada alguns minutos até você pedir perdão. Ou você vai, por exemplo, ficar sem assistir o teu desenho. Então, nós vamos impondo limites para a criança aprender que ela tem que respeitar os pais, os cuidadores, os professores, e ela tem que levar isso para a vida dela, porque isso é sinal de educar com amor, impondo limites. Outra coisa importante é nós apresentarmos, por exemplo, Jesus para as crianças, ou o Deus da nossa religião, porque uma criança que ela vai crescendo sem esses valores de religiosidade, quando ela apresentar algum problema, por exemplo, psicológico na sua existência, ela não vai saber lidar com isso, que muitas vezes essa criança só aprendeu a respeito das coisas materialistas, do ter. Então, essa criança, às vezes, ela não tem como, por exemplo, buscar a Deus através da fé, através da oração, aquela proteção necessária que ela precisa. Então, quando ela crescer, ela escolhe a religião dela, mas cabe aos pais apresentar a sua religião para essas crianças. Por exemplo, na doutrina espírita, nós temos as escolinhas de evangelização infantil para adolescentes e jovens, que é muito importante para que nós possamos ajudar essas crianças, porque serão o futuro do planeta. Então, se não tem uma boa base moral, se não tem um direcionamento, o que vai acontecer? Os pais serão responsabilizados perante a espiritualidade, porque esses filhos, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, eles foram confiados aos pais para que eles possam ser educados e encaminhados. Os pais, então, a tarefa deles é educar, impondo limites, com amor e com um bom direcionamento. Os pais cabe também verificar as más tendências dessa criança, que são aquelas que elas trazem lá das reencarnações passadas, e educar
então corrigindo essas atitudes. Os pais, então, têm essas responsabilidades. Então, por que os pais modelam os filhos? Porque as crianças, principalmente as crianças pequenas, até 7 anos de idade, elas observam o comportamento dos pais, o ambiente que ela está inserida, seja na sociedade, na escola, aquilo que ela aprende na mídia, na televisão, e ela tende a imitar. Então, os pais, por exemplo, que brigam muito, os pais que falam palavrões, os pais que assistem a programações que não são apropriadas para as crianças, mas que elas vivenciam isso no dia a dia, isso vai ser muito prejudicial para a formação dessa criança. Então é muito importante verificar o nosso comportamento no dia a dia. Como é que nós, por exemplo, dirigimos o carro, se alguém quando nos dá uma fechada, se nós xingamos ou não. Às vezes xingamos, é natural, porque somos imperfeitos, mas sempre dizer para o filho e que aquilo não é correto, que ele está procurando se modificar. Então, nós temos que mostrar para a criança também que nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando aprender. Então, a tarefa de educar é muito difícil, mas é de responsabilidade dos pais, dos avós que cuidam dessas crianças, dos cuidadores, os professores também, mas a responsabilidade maior é dos pais, que os professores cabem o quê? Ajudar na escola, com as disciplinas, orientando de alguma forma, mas a responsabilidade é da família, dos pais. Muito obrigada a todos.